Olá, para você, provavelmente você está assistindo a gravação, seja no YouTube, seja aqui no Instagram, a Palavra que Alimenta. Obrigado por estar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema que traz, então, uma pergunta que todos gostariam de saber a resposta, né, por completo. Saber que fórmula nós colocamos em prática para que nós possamos andar sempre queimando por Jesus. Essa com certeza é uma questão que ronda os corações daqueles que seguem a Jesus, né? Nós sabemos que existem coisas que acabam influenciando o nosso amor, nosso temor do Senhor. Eu tenho certeza que se você colocar em prática aquilo que nós estamos falando aqui, conversando aqui, o que vamos conversar ainda, tenho certeza que de alguma forma você vai ser edificado e direcionado a de fato continuar queimando por Jesus. Olha só, para você que quer acompanhar aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 24, versículo 32 vai ser aí o texto central da nossa conversa, tá bom? O que diz esse texto, né? Essa parte da palavra de Deus, ela se encontra justamente após a ressurreição de Cristo. Quando nós depois que a gente tem o contato com a palavra de Deus a respeito da ressurreição, nós temos contato com esse texto que fala justamente a respeito de dois discípulos que nós não sabemos o nome, que não fazem parte daqueles 12 discípulos, né? São dois discípulos que passaram a seguir Jesus, passaram a crer em Jesus, estavam indo no caminho de Emaús, que era uma aldeia, né, que ficava a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. Eu sei da distância aqui por causa do texto onde diz no versículo 13 o seguinte: nesse mesmo dia, indo dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 70 estádios. Se você pegar a distância, né, a quantidade de metros que tem cada estádio e fazer vezes 60, você vai perceber que são cerca de 12 quilômetros a distância. Então eles estavam indo para longe de Jerusalém, né? Longe, entre aspas. E então eles estavam falando a respeito de Jesus, mostrando para um para o outro a sua decepção até. Porque, poxa, a gente achava que Jesus ia restaurar todas as coisas. A gente achava que ele ia redimir Israel, que ele ia ser um líder político, um líder que ia se assentar ali no trono de Davi, que ia colocar as coisas em ordem, que ia tirar o governo romano daqui, que ia fazer tudo isso, e nós vimos que não foi isso que aconteceu. Já faz 3 dias que ele morreu, e a gente está aqui triste porque a gente estava seguindo ele, crendo nele, e de repente a gente é decepcionado com essa notícia, que até então é uma verdade. Há 3 dias ele morreu, e a gente não tem mais esperança. Só que enquanto eles caminhavam para o caminho de Emaús, o próprio Senhor Jesus aparece para eles. E aparecendo para eles, começa a conversar com eles, dizendo: o que vocês estão falando? Aí eles perguntam para o próprio Jesus e eles não reconheciam Jesus. Provavelmente a aparência de Jesus não estava exatamente a mesma que estava antes dele ser morto. E ali eles falam: nossa, mas quem é você? Você é o único peregrino por aqui que não sabe do que está acontecendo, sobre as novidades? Aí Jesus pergunta: quais são as novidades? Aí eles falam a respeito de tudo isso, da decepção deles, né, pensando que Jesus ia ser o restaurador de todas as coisas, e eles mal esperavam que era o próprio Jesus que estava falando com eles. E aí, uma coisa que é interessante é que Jesus diz assim: ó tolos e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e que entrasse na sua glória? E aí, olha só o que o texto diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde, o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. O próprio Jesus começou a explicar a respeito do que as escrituras diziam a respeito dele mesmo, sem revelar quem ele era. E ali, em toda aquela situação, eles tiveram uma pregação de Jesus. Eu fico imaginando
quanto as pessoas pagariam no dia de hoje para saber o que Jesus falou nesse texto aqui, ó, no que diz o versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Ele começou da lei e passou por todos os profetas, pregando a respeito de si mesmo, expondo as escrituras. Jesus não estava pregando algo novo, ele estava pregando algo que já estava nas escrituras. E por essa exposição, o versículo 32 diz o seguinte, depois que eles perceberam que era Jesus. Eu vou ler desde o 30 até o 32. Olha só. Estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu-o, e lhes deu. E os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Jesus estava na mesa, repartiu o pão e pelo repartir do pão eles reconheceram Jesus. Então, pá, ele sumiu. E olha o que diz o versículo 31. Novamente, os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. E o 32 que é a chave dessa conversa que nós vamos ter hoje. Disseram um para o outro, não ardia em nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? Esse texto para ardia em nosso coração é a mesma palavra que é usada para dizer que você colocou fogo em alguma coisa. Você ateou fogo em alguma coisa. Então, o que eles estão dizendo aqui é, não queimava o nosso coração quando, pelo caminho, ele falava com a gente e nos abria as Escrituras? Então o coração dos discípulos queimava quando eles ouviam a voz de Jesus e a voz de Jesus falava a respeito das Escrituras e a respeito de si mesmo através delas. Uma coisa que a gente tem por desafio nos dias de hoje é se manter queimando por Jesus. Porque nós sabemos que muitos de nós caímos do primeiro amor. Muitas pessoas, quando eu entrei na igreja, eu estava queimando no primeiro amor. Sabe, aquela paixão por Jesus. E as pessoas disseram, nossa, aproveita muito esse momento. Aproveita muito, viu? Que você possa buscar bastante enquanto você está no primeiro amor. E aí falavam essas pessoas que estavam há 20 anos na presença de Deus e já não queimavam há muito tempo desde o primeiro amor. Eu achava aquilo inaceitável, eu dizia, meu Deus, como é que alguém pode aceitar que queimou um dia e não vai queimar nunca mais? Como é que isso pode ser uma verdade no coração dessas pessoas? Como é que elas podem simplesmente acreditar nisso e abraçar essa ideia? Isso não é possível. Deve ter uma forma de continuar queimando pelo Senhor. E de fato aconteceu comigo. De fato, as circunstâncias começaram a afligir meu coração. Eu não sei se eu estou citando isso porque talvez seja o seu caso. Talvez tenha acontecido comigo como uma forma de compartilhar agora algo que pode estar acontecendo com você. Pode ser que você estava no primeiro amor e pode ser que você tenha caído dele. Pode ser que aquele fogo que queimava dentro de você se apagou por meio das circunstâncias. As palavras que vieram ao teu encontro foram palavras que machucaram o seu coração, que se enraizaram no seu coração de uma maneira que cresceu e fez mal para você. Pode ser que você não consiga mais buscar como buscava antes. Pode ser que se apagou de alguma forma aquilo que antes ardia no seu coração. Mas olha só o que esse texto diz. Esses caras tinham caído daquele amor que eles tinham por Jesus. Pode perceber, eles estavam decepcionados com Jesus. Eles estavam decepcionados por mais que eles tivessem escutado de Jesus que ele morreria e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E estava no terceiro dia, eles nem lembraram dessa palavra. É verdade que até os outros discípulos nem lembraram disso. Ninguém contava com a ressurreição de Jesus. Parece que os olhos deles estavam fechados para isso. E eles, mesmo estando tristes, mesmo estando de uma maneira que eles não estavam mais daquela forma que eles estavam antes, eles receberam a palavra no seu coração. Eles receberam a verdade. E essa verdade revelada em seu coração por meio do Espírito Santo fez com que eles ardessem novamente. Aqui não diz que eles caíram no primeiro amor e estavam voltando ao primeiro amor, mas diz que eles estavam decepcionados e tristes. E aqui, no versículo 32, se revela que eles estavam com o coração queimando por Jesus, porque eles ouviram a palavra de Jesus, ouviram o ensinamento de Jesus, e ardia enquanto eles ouviam a respeito de Cristo. Pode ter certeza de uma coisa, quando você tem contato com a palavra da maneira correta, com a visão correta,
pela companhia correta, que é o Espírito Santo, pode ter certeza que essa verdade revelada ao seu coração vai trazer um fogo ao seu coração que você nunca tenha conhecido antes. Ou talvez você tenha conhecido antes, mas tenha caído desse fogo. A Kelly comentou aí que talvez nunca tenha sentido esse primeiro amor. Não tem problema se você nunca sentiu ou se você caiu desse primeiro amor. O problema é você aceitar esse fato. Eu não posso aceitar o fato de que eu caí no primeiro amor e ficar de braços cruzados. A palavra diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, aliás, desde o 1 até o 7, Jesus dizendo para a igreja de Éfeso, vocês são muito bons, vocês não suportam mal, vocês performam bem, mas eu tenho contra vocês que vocês cairão do primeiro amor. Nós conhecemos esse texto, a maioria conhece. Esse texto fala a respeito de um pecado, porque é pecado você não amar a Deus mais. Se você faz as coisas para Ele sem amá-lo, você está cometendo um erro. E quando a gente percebe isso, a gente não pode aceitar. A gente não pode cruzar os braços e lembrar do amor por Cristo como algo passado. Entende-se que se você conhece Ele, se relaciona com Ele, tem intimidade com Ele, você vai se aperfeiçoar nesse amor que se iniciou no seu coração. Então entenda uma coisa, você precisa entender que não ter vivido ainda esse primeiro amor, ou ter vivido no passado, não é um problema. O problema é a partir de agora, a partir das 10h44 da noite, ou seja, lá o horário que você estiver vendo esse vídeo, você aceitar o fato de que você não ama mais a Jesus como amava antes, ou como deveria amá-lo. Isso não pode ser aceitável. Deus é Deus sobre todas as coisas. Olha só, existem cerca de mais de 350 milhões de galáxias. Sabe o tamanho que a gente é? A gente se compara às vezes com uma formiga. Uma formiga muito grande perante aquilo que a gente é diante do Todo-Poderoso. Deus não pode ser mensurado, Ele é infinito, Ele é gigantesco. E esse Deus gigantesco, esse Deus incrivelmente grande, Ele nos ama. E Ele merece tudo de nós. Ele merece tudo que nós temos e as nossas entranhas. Por isso o primeiro versículo é: ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que você é, com toda a sua alma, mas primeiro, com todo o seu coração. Você precisa reconhecer que você precisa amá-lo sobre todas as coisas. E saiba de uma coisa, Deus não tem problemas com crises de identidade. Ele não tem crise de identidade. Ele não precisa que você o ame para que ele se sinta bem. Você precisa amá-lo para que ele tome o lugar na sua vida e você viva bem. Basicamente, a gente precisa perceber que quando alguém faz um apelo na igreja dizendo: olha, Jesus te quer nos braços dele, que ele está te dando uma chance, a pessoa não está dizendo: olha, recebam a ele, porque se vocês não receberem ele, ele vai castigar você. Deus, Ele não é esse Deus que precisa da nossa atenção. Ele não está clamando pela nossa atenção. Nós é que devemos clamar pela atenção dele. E nós que estamos na presença de Deus, nós devemos amá-lo sobre todas as coisas. Nós devemos queimar por Ele constantemente. Mas então como é que eu me mantenho queimando por Jesus, sendo que tantas coisas contrárias acontecem na minha vida? Sendo que eu estou numa igreja que não ama Jesus? Sendo que eu não tenho contato com a palavra como eu deveria? Sendo que as pessoas pregam heresias ao meu redor? Sendo que as pessoas falam mal de mim? Sendo que as pessoas deveriam me amar e elas estão apontando o dedo para mim? Como é que eu vou amar Jesus e continuar queimando por Ele num ambiente como esse? Olha só o que o texto diz. Não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Jesus, Escrituras, contato com a voz de Jesus, com o Espírito de Jesus. É isso que a gente precisa. Se a gente quiser se manter queimando por Jesus, nós devemos entender que a presença de Deus, mas não só a presença, mas o contato com as Escrituras é o combustível que a gente precisa para que isso aconteça. A gente precisa entender que o contato com a palavra é o combustível da nossa fé. Se você não tiver contato com a palavra, se você não amar a palavra, ainda que você tenha dificuldades, tá bom? Eu tenho muitas dificuldades com a palavra. Porque eu abro o Velho Testamento, por exemplo, eu vejo palavras como assim: Kiriat Jearim, Aiô, Ofni, Finéias. Uma série de nomes, Ebenezer,
Uma série de nomes que não faz nenhum sentido para a nossa cultura ocidental. A gente não tem contato com esse tipo de palavras. Isso torna o texto mais difícil, mais cansativo, mais pesado para a nossa mente preguiçosa. Eu penso, que dificuldade ler esses textos. Já cheguei a dizer isso para Deus, sabe por quê? Porque Deus, Ele quer a nossa reverência, mas Ele também quer a nossa sinceridade. Reverência sem sinceridade gera religiosidade. Acabei de inventar essa frase, eu acho que é verdade. Se você é uma pessoa plenamente reverente, mas você não tem nenhuma sinceridade diante de Deus, você pode estar fazendo por fazer. Você pode estar fazendo pelos motivos errados. E aí você não vai estar amando a Deus sobre todas as coisas. Você pode estar fazendo algo para Deus sem glorificar a Deus com a sua vida. Glorificando Ele apenas com seus lábios. Deus não quer isso, Deus quer a sua sinceridade. Se você se deixou levar por alguma situação, pode ter sido até mesmo por sinceridade do seu coração. E Deus contempla isso. E Deus até se agrada disso. Mas que você, reconhecendo isso, se arrependa de ter caído, se arrependa de ter deixado Ele para trás. E que você possa retomar o caminho. No caminho, eles queimavam, o coração deles queimava quando Jesus lhes abria as Escrituras. As Escrituras nos estão abertas aqui. E o próprio Jesus diz, olha, vós cuidais de examinar as Escrituras, porque cuidais de nelas ter a vida eterna, e elas testificam de mim. A palavra testifica de Jesus. Então, quando você tem contato com a palavra testifica para você sobre Jesus. A palavra alimenta a sua fé sobre Jesus. E não tem como você continuar queimando sobre Jesus se você não tiver o alimento a respeito de Jesus. E não existe nenhuma outra fonte de alimento sobre Jesus mais confiável que a palavra de Deus. Ler livros, pegar livros e ler livros é muito bom. A gente lê e tem contato, mas uma coisa muito sábia que alguém disse um dia é: visite outros livros, mas more na palavra de Deus. Outra pessoa muito sábia diante de Deus disse, olha, ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Porque se você não tem contato com o alimento que te faz queimar por Jesus, outros alimentos alcançarão a sua carne, e aí agradarão a sua carne. Quando você perceber, você vai ter ido para longe dele. Saiba de uma coisa, se uma pessoa está dirigindo um carro, e esse carro para no meio da rua, do nada, lá num lugar totalmente distante, sem gasolina, a culpa é de quem? A culpa não é do condutor que não abasteceu? Então por que às vezes a gente para de queimar por Jesus e coloca a culpa em outras pessoas? Por que às vezes a gente aponta para outras pessoas dizendo, essas pessoas causaram mal ao meu coração e por isso eu saí da igreja? Olha, saiba de uma coisa, se o seu coração parou de queimar por Jesus, a culpa não é das outras pessoas, porque Jesus te convida e me convida a olhar para Ele e caminhar olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Ele começou a nossa fé, Ele quem vai terminar a obra pela fé nas nossas vidas. É Ele quem aperfeiçoa a obra que Ele iniciou nas nossas vidas e não as pessoas. As pessoas são instrumentos e são canais. Elas não deveriam estar machucando a gente. Elas não deveriam estar julgando, não deveriam estar apontando. Deveriam dar suporte para que nós crescêssemos no Senhor. E muitas pessoas não fazem isso, fazem o contrário. Mas saiba de uma coisa, isso não é um impeditivo, porque a palavra garante, nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a tribulação, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo Jesus. Então por que a gente aceita que algumas pessoas nos afastem de Deus? Isso não é possível. A gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar ter parado de queimar por Jesus. A gente precisa reconhecer o quão grande Ele é, o quão pequeno nós somos e o quão necessitados de segui-lo, quão necessitados de obedecê-lo nós somos. Para continuar queimando por Jesus, para se manter nesse caminho, você precisa ter contato com as Escrituras. Ah, eu tenho dificuldade. Ah, eu não entendo. Olha só, seja pela leitura simples, seja pelo estudo curioso, aprofundado, com sede, buscando, pesquisando, seja pelo devocional diário, seja por você separando um tempo ali no seu dia, para você abrir a palavra e ter um momento de qualidade com Deus.
seja por ouvir boas pregações que expressem a palavra de Deus, que expressem o quão real é a palavra de Deus, que mostrem, não aquelas pregações que inflamam o nosso ego, mas aquelas palavras que expõem a palavra de Deus. Sabe? Que você tenha contato e ame essas pregações. Ame os textos bíblicos. Não deixe que nada te separe desse livro. Não aceite abrir esse livro somente na igreja no domingo à noite. Que você abra ele todos os dias. Tenha contato com ele todos os dias. Sei lá, comece por Salmos, comece pelo Novo Testamento, comece pelo Antigo. Peça direção para Deus e faça alguma coisa, mas não se permita estar longe de Deus. Não se permita estar longe da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Exatamente. Então que a gente tenha sede dessa palavra e continue caminhando com ela, junto dela. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, mediante a palavra de Deus. Então você só vai crescer em fé, você só vai amadurecer em Deus, você só vai alcançar um nível maior de intimidade com Deus se você conhecê-lo por meio das Escrituras. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo testificam a respeito de Jesus, e é tendo contato com esses textos que você vai continuar queimando por ele. Essa palavra é muito prática e ela é a resposta para você que está com dificuldades de amar a Deus, de queimar por Jesus como fazia antes. Se arrependa de ter caído do primeiro amor, assim como o próprio Senhor Jesus disse em Apocalipse 2,5, e viva novamente esse amor, clamando a Ele, buscando por Ele, pois a palavra garante: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o seu coração, contato com a palavra, e a resposta pela fé é garantida. De fato, a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Eu vou voltar. Eu vi que teve alguns comentários durante a nossa conversa. Enquanto isso, comente, fique à vontade. Se você não quiser comentar, tudo bem. E aí, vou ler os comentários, fazer uma oração junto com vocês. E nós encerramos aqui a live de hoje. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho. Vou voltar aqui no comentário do Lucas Brito. Estava orando agora e me veio o Instagram na minha mente, lembrando que é domingo e que tem ensinamento da palavra domingo. Glória a Deus, Lucas. Que bom ver você aqui, que bom que o Espírito Santo te lembrou. Tenho certeza que foi ele. Espero que essa palavra tenha edificado você e a todos nós que estamos aqui na live agora. Glória a Deus. Que ensino maravilhoso. Glória a Deus. Que bênção. Fica conosco, amado Salvador. Amém. Que assim seja. Muito bom ter vocês aqui, gente. Precisava ouvir isso. Que bom, Luana, que você está ouvindo, então. Poxa, acho que nunca estive nesse primeiro amor. Você vai estar, Kelly. Persista. Busque a Ele em sinceridade. Você é uma pessoa muito sincera diante do Senhor. Essa sinceridade com certeza o agrada. E eu tenho certeza que Ele vai te conceder essa graça pela sua perseverança. Amém? Imagino que seja muito bom ouvi-lo. Estou entendendo esse ensino e fico feliz por isso. Que bênção! Muito bom ouvi-lo. Os discípulos, depois de 3 dias, viveram isso e eles viram tudo o que Jesus tinha feito, quanto mais nós, mais pura verdade. Temos que viver como se fosse o primeiro amor. Exatamente. Já vivi esse primeiro amor. Agora não sinto igual como sentia antes. Preciso voltar, preciso muito dele, por mim. É isso, Luana. Não se permita ter caído dele, mas que você possa pular de volta, porque ele está disponível. A paz do Senhor, paz do Senhor, boa noite. Boa noite. Como é grande, meu Deus. Aleluia. Bom, então tivemos comentários, então vamos fazer uma oração. Tenho certeza que por meio dessa oração Deus pode abençoar a nossa semana. E que a gente continue aí perseverando, mesmo diante das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. O Senhor, Ele pode intervir, né? E por meio do conhecimento das Escrituras, Ele pode trazer aí pra gente o que a gente precisa, né? Para que a gente viva uma vida conectada a Ele, queimando por Ele, que é aquilo que, com certeza, Ele tem para nós. Amém? Vamos orar. Deus amado e querido, muito obrigado por cada pessoa que esteve aqui na Palavra que Alimenta nessa noite, Pai Santo.
Nós te pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada um deles e também daqueles que estão assistindo este vídeo, essa gravação. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, na nossa incredulidade. Ajuda-nos na nossa falta de fé, na nossa falta de perseverança. Que nós possamos, Pai amado, reconhecer a grandeza do Senhor e que se existe um Deus no céu, se existe um Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados, nós devemos viver em função disso, tendo isso como centro da nossa existência. E perdoa-nos, Pai, se nós deixamos essa realidade central se tornar algo periférico, se tornar algo que foi para escanteio. Perdoa-nos, Pai, porque nós somos falhos, pecadores, e a nossa carne constantemente tem opinado contra o Espírito. Constantemente as pessoas ao nosso redor não nos conduzem para a Tua presença, muito pelo contrário, acabam até mesmo nos machucando. E nós, pela falta de fé, por falta de contato com a Tua Palavra, às vezes a gente se deixa levar por tudo isso. Mas nessa noite ou nesse dia, dependendo de quantas pessoas estão assistindo, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos trazer um renovo espiritual. Visita cada mente, cada coração, Pai, que se encontra aqui. O Senhor tem batido nessa tecla a respeito de voltar ao primeiro amor. Um avivamento não acontecerá na nossa família se não acontecer primeiro em nós. E um avivamento não acontecerá em nós se não acontecer pela palavra. Se não acontecer de uma maneira sustentável, que é pela palavra. Então nos ajuda, Pai, a ter esse contato diário, que esse alimento diário possa constantemente nos edificar e trazer um alento para os nossos dias. Que nós separemos um tempo do nosso dia, e de preferência de manhã, para que nós encontremos o Senhor também durante o resto do dia. Que nós tenhamos palavras que provêm da Tua Palavra, que vão ali, através da meditação, ao nosso coração, nos edificar, nos fortalecer. Constantemente, a primeira coisa que nós fazemos é abrir o celular de manhã, responder mensagens, olhar Facebook, olhar Instagram. E depois de alimentar a nossa mente com tanto lixo, nós começamos o nosso dia. E aí nós trabalhamos, nós fazemos os nossos afazeres, chegamos ao final do dia cansados, dobramos o joelho cerca de 30 segundos, agradecemos ao Senhor e vamos dormir. Será que é esse o amor que o Senhor espera de nós? Nós temos certeza que não, Pai. Perdoa-nos pela nossa falta de reverência, pela nossa falta de fé. Que nós, diante do Senhor, venhamos a reconhecer a Tua grandeza e venhamos a nos arrepender de não amar o Senhor sobre todas as coisas. Ajuda-nos, Pai, a pela Tua Palavra ter a nossa fé fortalecida, edificada, Pai Santo. Em nome de Jesus, traga um fogo novamente aos corações e que pelo Teu Espírito Santo, Pai, nós venhamos a encontrar o caminho do secreto novamente, para que nós venhamos a viver uma vida que glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Senhor. E desde já nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém? Que Deus te abençoe a tua semana. Se você chegou aqui no fim da live, vi que algumas pessoas chegaram ao finzinho. Essa live, ela provavelmente vai para o YouTube, tá bom? Então fique ligado nos stories, eu vou avisar para vocês no YouTube, que vai entrar no YouTube. Já se inscreva no canal, tem o link aí do YouTube na bio. Se você entrar aqui na Palavra que Alimenta e você for no link que fica mais ou menos nessa altura aqui do perfil, entra lá, se inscreve no canal. Tenho certeza que essa palavra, se você não assistiu ela inteira, você pode assistir lá e Deus vai edificar a sua fé por meio dessa mensagem. Assim eu espero que Ele faça, assim eu espero que o Espírito Santo tenha falado aos seus corações. Eu agradeço essa oportunidade a Deus de ter estado aqui com vocês. É um motivo de muita alegria estar aqui. Eu não estou aqui obrigado, eu estou aqui por amor a vocês, amor primeiramente a Jesus. Eu tenho certeza que alguém, pelo menos uma pessoa, recebeu com alegria essa mensagem e vai ser edificado por ela. Tenho certeza que muito mais de uma pessoa. Então Deus te abençoe, fica na paz, que Deus abençoe a tua semana. Que seja uma semana de aprendizado com o Senhor, de amadurecimento e de contato com a palavra. Não pegue essa palavra, ache bonitinha e guarde no cantinho, e guarde na gaveta. Coloque ela em prática e ela vai fazer de você uma pessoa com mais fé, mais fortalecida, uma pessoa que ama mais Jesus e que queima mais por Jesus. Fica na paz, conte com a Palavra que Alimenta. Amanhã tem post a respeito desse tema aqui. Escrevi um texto já sobre isso e 11h45 amanhã esse texto vai ser postado aí. Então tá bom? Fique na paz, até amanhã no post e até a próxima. Deus abençoe a sua vida.